começar nossa aula de revisão de sociologia. Boa noite a todos que estão aí na sala. Temos aqui 27 usuários online. Na medida em que o pessoal for chegando, eu posso retomar às vezes algumas questões, enfim. É uma aula de revisão, né, pessoal? Então, a ideia de uma aula de revisão é retomar os principais pontos que nós vimos na primeira aula de sociologia, primeira aula que eu fiz também online com vocês. Vocês bem se lembram, né? Tratamos naquele momento sobre uma definição geral de sociologia, falamos também de Durkheim e falamos também de Marx, que são dois dos três autores estudados na disciplina de sociologia. Ficou pendente, né, para essa aula de revisão, a gente falar diretamente do Max Weber. Max Weber, que é o terceiro dos autores basilares da sociologia que constituem a bibliografia da disciplina, que são os autores que a gente estuda, os modelos de pensamento sociológico que nós estudamos aqui nessa disciplina de introdução, que se chama Sociologia Geral. Então eu vou seguir o que eu tinha planejado, vou começar então retomando alguns pontos da sociologia do Durkheim, depois vou falar um pouquinho do Marx, e no final, acho que por um tempo um pouco maior, justamente porque eu não tinha comentado antes a sociologia do Weber, vamos falar sobre o Weber, tá joia? Eu quero que vocês se sintam totalmente à vontade para perguntarem, tá bom? Porque a dinâmica de uma aula de revisão é um pouco diferente, a gente pressupõe que vocês já estudaram o livro de referência, estão fazendo os exercícios no site, então as dúvidas que porventura tenham tido durante as últimas semanas, vocês podem aproveitar para tirar agora, tá bom? Estou à vontade, estou à disposição aqui, vocês devem ficar à vontade para intervir em qualquer momento. Vamos lá então, que a gente segue até 9h15 pontualmente para fazermos essa revisão de sociologia. Vamos lá, gente. Começando então com o Durkheim, né? O Durkheim, que é o autor que nós geralmente associamos à fundação do pensamento sociológico, no sentido histórico-cronológico, porque ele tem um forte vínculo com o pensamento positivista. Essa é a primeira característica do Durkheim, que eu estou relembrando com vocês, que é muito marcante do pensamento durkheimiano. Ele é um autor influenciado pelo positivismo. Influenciado em quais aspectos? No sentido de pensar o conhecimento sociológico a partir daquelas pretensões, daquelas intenções que os positivistas tinham quanto à possibilidade de construção de uma ciência de fenômenos humanos, comparada à ciência dos fenômenos naturais. Aí eu já relembrando um ponto importante, né, que nós abordamos na aula, havia aqui nesse momento, que se confunde com o nascimento da própria sociologia, uma tendência a se entender as humanidades, as ciências humanas, fazendo analogia às ciências naturais, né? O positivismo, então, entende a sociedade, e isso está no Durkheim, porque o Durkheim reflete isso, reverbera essa característica positivista. O positivismo e o Durkheim, portanto, pensam a sociedade como um organismo, como um tipo de construto, né, um tipo de coisa a ser estudada, que tem as mesmas características de um organismo vivo, né? Ou seja, é uma totalidade que funciona de acordo com certas leis, assim como o mundo físico obedece a determinadas leis, assim como o mundo natural obedece a determinadas leis, né? E que tem que ser entendido assim, como tal, né? Um ente, então, abstrato, um objeto de estudo abstrato que está separado do pesquisador que procura entendê-lo. Então, a sociedade é um organismo que deve ser estudado sistematicamente para que o pesquisador, o sociólogo, aprenda leis que fazem o quê? Submetem os indivíduos por meio de coerção. Essa é uma característica muito forte do pensamento do Durkheim, que é entender que a sociedade, como objeto de estudo, é esse ente abstrato que está acima do indivíduo. Não interessa, então, para o Durkheim, variáveis relacionadas à subjetividade de um indivíduo que faz parte da sociedade, que pode, às vezes, discordar das regras sociais, que pode
divergir, porque a sociedade, como objeto da sociologia, por si só, ela é uma coisa maior, uma coisa ontologicamente diversa desse indivíduo e também da soma dos indivíduos, né? Ela tem uma consistência própria, uma existência própria, como essa abstração que existe por si só, como corpos biológicos existem por si só, como o mundo físico existe por si só, e é assim que a sociologia deve estudar a sociedade, tá? Entendendo como esse corpo autônomo, independente, que tem uma constituição própria, certo? Alguma dúvida sobre isso? Se manifestem no chat se tiverem. Então, para ser mais específico, Durkheim pensa que o objeto da sociologia são os fatos sociais, porque na sociedade o que acontece, digamos assim, são fatos sociais. Lembra que na aula a gente passou um certo tempo identificando os fatos sociais? Foi até uma parte divertida da aula, que eu mostrei várias imagens, e a gente discutiu o que era o fato social que eu estava apresentando, né? Os fatos sociais são fenômenos objetivos que exercem força coercitiva desse todo, que é a sociedade, sobre as partes, que são os indivíduos, né? Os fatos sociais são mais precisamente aquilo que o sociólogo estuda, né? Porque os fatos sociais são os elementos que caracterizam as diferentes sociedades. Vamos pensar, por exemplo, no suicídio, né? O suicídio é um fato social diferente na nossa sociedade de como era o suicídio em sociedades antigas ou sociedades primitivas, né? Arcaicas, de uma era, às vezes, de uma era muito passada no tempo, né? Já de sociedades bastante anteriores a nós, né? O Durkheim, ele entende o suicídio, ele estuda, inclusive, ele tem um livro, que é um dos seus grandes livros, que é o Suicídio, em que ele vai entender o suicídio como fato social, comparando essas várias formas de esse fato se expressar, aparecer, né, em sociedades diferentes no tempo, né? E para ele, o suicídio se explica a partir de condições sociais que fazem com que o indivíduo haja se suicidando. Não é uma decisão subjetiva. Enquanto objeto de estudo da sociologia, não é a decisão subjetiva que conta, mas as condições sociais que levam um indivíduo, qualquer que seja, a tomar essa decisão, a se suicidar. Lembram que a gente falou do exército, né? Que o exército nas sociedades modernas conserva esse caráter de sacrifício que está presente também no suicídio em sociedades antigas, porque o militar, ele sabe que se tiver uma guerra, ele vai se arriscar, ele pode morrer pela nação, esse é um compromisso que ele assume. Nas sociedades modernas, então, esse fato social ele modula e os sociólogos estudam como ele aparece, né? Sempre com essa ideia de uma objetividade do fato social, tá? Porque o Durkheim considerava que a sociologia podia ser, assim, um conhecimento objetivo do mundo, dada a objetividade incontornável da sociedade, né? A sociedade é um ente abstrato objetivo, nesse sentido que eu estou falando para vocês. Então, eu coloquei aqui no slide um pouco do que eu já falei para vocês agora. São as condições sociais que são estudadas, então, num exemplo como esse do suicídio, e o sociólogo, ele é sempre alguém que está analisando objetos externos a ele. Externos a ele no sentido de que não são objetos de consciência, são objetos que estão no mundo, né? Não são relativos a uma subjetividade, mas são formados e conformados no mundo objetivo, no mundo que a gente experimenta por estarmos aqui, estarmos em sociedade, né? O que permite essa analogia que era buscada nesse momento, e no caso aqui do pensamento durkheimiano e do positivismo acaba valendo, né? Essa ideia de que a gente faz sociologia e estuda a sociedade, que é um fenômeno humano, assim como um cientista da natureza pode estudar o clima ou a vegetação, ou um cientista da física pode estudar a gravidade ou a velocidade dos corpos, né? Que são exemplos que eu coloquei no slide para vocês. Aí, bem, desculpem pelo exemplo meio kit, foi o único que o Canva me deu, de um quebra-cabeças completo que mostrasse uma imagem.
Por que eu gosto desse slide? Porque mostra, né, na forma de uma imagem, o que é a sociedade para o Durkheim. A sociedade ela é uma soma de partes que acaba sendo maior do que as partes em si mesmas. Se você pega uma única dessas peças do quebra-cabeças e olha para ela, você às vezes nem reconhece que tipo de imagem pode se formar no final. Só um borrão rosa, às vezes, né? Um borrão cor-de-rosa, ou um borrão cor verde. Quando você termina de montar o quebra-cabeças, só depois de colocar a última peça, a imagem vem à tona. E aí sim a gente consegue entender aquilo como uma totalidade autônoma em relação à soma das partes. A imagem é alguma coisa diferente da soma das partes. É isso que o Durkheim pensava que era a sociedade também. E como um bom pesquisador funcionalista, a gente entende o funcionalismo aqui como um conceito das ciências sociais que identifica autores como Durkheim, entre outros, né? Como um bom funcionalista, ele quer entender como que a sociedade se articula internamente para operar bem, para funcionar bem. Né? Então é isso, assim, essa analogia, essa metáfora do quebra-cabeças que traz à tona uma imagem só no final, quando você monta ele, é justamente a que explica a ideia de sociedade, o conceito de sociedade para o Durkheim. Beleza? Tem alguma dúvida? Estou repassando pontos na falta de perguntas. Se tiver perguntas, eu priorizo as perguntas, porque a ideia é de uma aula de revisão e vocês podem participar, devem, quanto mais participarem, melhor. Enquanto vocês digitam no chat, eu vou beber uma aguinha aqui. Bem, vamos lá. Se for alguma pergunta, eu volto depois, não tem problema nenhum. Tem a Ana Ludmila, a Ana Cláudia, que estão aí no chat. Vamos seguir agora para Karl Marx. Vejam que eu estou no ritmo um pouco acelerado, porque eu quero chegar lá no Weber, que é a parte mais interessante de hoje. A Ana Ludmila está com a pergunta de ordem prática aqui, né? Estamos meio apreensivos por conta das avaliações presenciais. Todos esses teóricos serão cobrados? Todos eles podem ser usados por vocês. Eu vou dar a possibilidade de vocês escolherem um dos três para fazer a atividade. Então, se vocês gostam mais do Marx, podem estudar o Marx. Se gostam mais do Weber, podem estudar o Weber, tá bom? Essa é uma dica quente que eu estou passando para vocês. Não vou cobrar os três ao mesmo tempo. Vou dar a possibilidade de vocês falarem daquele que vocês mais se identificaram, estudaram melhor, tá joia? Ana Cláudia pergunta, professor, achei a leitura de Marx mais complexa. Você pode explicar ele melhor para a gente? Claro, agora é o Marx. Vamos lá, vamos falar do Marx, que é um autor que tem lá a sua complexidade. Realmente acho ele um pouco mais complexo do que o Durkheim. O que caracteriza, gente, o Marx como sociólogo? Em princípio, é o fato de que ele não era um sociólogo apenas. Ele fez uma sociologia muito marcada pelos interesses dele no campo da filosofia e da economia. O próprio pensamento sociológico dele, aquilo no Marx que diz respeito à sociedade, que cria uma teoria social, né, que formata uma teoria social nas suas obras, tem um forte apelo filosófico. E tem também, expressa uma centralidade de problemas econômicos que é muito singular. Né? O Marx ele articula de uma maneira muito próxima essas três disciplinas, se a gente quisermos mantê-las separadas. Né? No Marx elas convergem, de certo modo, elas trabalham juntas. A sociologia, a filosofia e a economia. Isso, inclusive, faz com que ele seja um pouco mais complexo. Né? Então, para entender o Marx, é importante saber que ele está dialogando com Hegel, que é um filósofo, e um dos filósofos mais complexos da
da história da filosofia, sem dúvida, um dos autores mais difíceis de se ler. É importante saber também que ele tem teses econômicas a respeito de como se produz valor, de como o valor é criado, de como o trabalho gera valor, conceitos como o conceito de mais-valia, que é estritamente econômico. Então tem essa parte também no pensamento do Marx que faz com que ele tenha essa singularidade. Bem, então para que a gente se aproxime corretamente do Marx, é importante ir na raiz, ir na base do pensamento social dele. Essa base, sem dúvida, está na filosofia, justamente pela característica da filosofia como um tipo de conhecimento fundamental, né? A filosofia ela tem essa, a gente viu isso na disciplina que tivemos no bimestre anterior, né? Que foi filosofia. A filosofia tem essa característica de ser um conhecimento que vem das raízes, assim, que se interessa por entender como pensamos o mundo, entendemos o mundo no seu fundamento último, desde as raízes, né? Desde a base mesmo, a partir da qual é possível pensar a realidade. Então, Marx, entendido como esse sociólogo, filósofo e economista, ele parte de um projeto que é muito relevante no momento histórico em que ele viveu, que é o projeto de realizar uma inversão do hegelianismo. Por que a gente fala de inversão do hegelianismo? É porque o Hegel, esse filósofo com o qual ele dialoga diretamente, critica muito, ele é um pensador do idealismo alemão. Ele é um idealista. E o idealismo, a gente viu isso em filosofia, inclusive, já ainda no Platão, né, mas aqui a gente está na era moderna, é um outro momento, mas mesmo assim se trata de uma forma de idealismo filosófico. O Hegel ele entende que na história da humanidade, a ideia absoluta vai se revelando na medida em que as mudanças que fazem com que a sociedade, a cultura, as religiões se sucedam, se alternem, a ideia absoluta ela vai se reconhecendo a si mesma até o momento em que ela é dominada pela consciência humana. O que ocorreria, inclusive, na obra do próprio Hegel, porque é ele que consegue perceber que existe esse movimento histórico que é dialético nele já, né? Uma dialética da história, da própria ideia que vai mudando o mundo, que vai transformando a realidade, e que na Prússia, no Estado prussiano, né, da época do Hegel, teria ganhado a sua forma mais bem acabada. O Hegel, pensando assim, essa é uma maneira de sintetizar o pensamento hegeliano muito, muito rápida, né? Assim, estou fazendo um esforço de síntese aqui para explicar de modo até meio grosseiro o que o Hegel propõe filosoficamente sobre história e sobre conhecimento, né? Sobre a noção mesmo de ideia. O Hegel ele acabou tendo um papel muito importante, ele foi muito celebrado, ele foi um protagonista da filosofia alemã da sua época, né? Era difícil você não se reportar ao Hegel. Tem várias anedotas, por exemplo, das disputas entre Hegel e Schopenhauer, que Schopenhauer tinha muitos ciúmes do Hegel. Enfim, a gente tem uma distinção clássica também entre hegelianos de direita e hegelianos de esquerda, que são leitores do pensamento do Hegel, autores, né, pensadores também, pesquisadores, alunos, né, que seguem o hegelianismo interpretando o pensamento dele por um caminho político ou outro, de direita e de esquerda, né? Então, o Marx, ele quer romper com Hegel, mas ele rompe até certo ponto e conserva até certo ponto outras características dele. Com o que ele rompe? Qual que é a principal afronta, digamos assim, do Marx ao Hegel? É porque ele quer inverter essa ideia de que a ideia tem uma primazia ontológica em relação ao real material, ao mundo material. Então, para o Marx, o que faz com que a história mude as condições sociais, o que faz com que a realidade mude no tempo, não é o fato de que a ideia vai se reconhecendo a si mesma como consciência, como achava o Hegel, mas sim uma luta permanente entre classes sociais que se separam e que se contradizem, portanto, existe uma dialética na própria vida prática, digamos assim, né? Que esse conflito, essas contradições, vai fazendo com que as sociedades mudem em razão de darem soluções diferentes
para o atendimento das necessidades materiais que todos têm em todos os momentos, né? Essa inversão significa basicamente o seguinte: não é a ideia que vai transformando a realidade, mas sim as condições materiais do homem, as soluções que as sociedades criam para que essas necessidades sejam atendidas. Isso é o que o Marx vai chamar na obra dele, ele vai aplicar como uma metodologia de análise das sociedades na obra dele, é o que ele chama de materialismo histórico dialético. A dialética que o Hegel via no campo das ideias, no plano ideal, o Marx vai ver nas relações concretas, nas relações de trabalho, no modo como a propriedade dos meios de produção e as pessoas que trabalham para quem tem essa propriedade vai definindo o mundo, né? Certo? Então essa inversão, ela é básica para o Marx. Assim, o Marx, toda a obra dele, tudo que ele fala sobre economia, sobre infraestrutura, superestrutura, tudo é uma decorrência desse pressuposto que é contra Hegel. Não é a ideia que faz com que a realidade se transforme, mas sim o materialismo, a materialidade, as relações materiais, certo? Então, isso é fundamental no Marx, gente, essa concepção de materialismo histórico dialético. Agora, o Marx conserva, do Hegel, uma visão teleológica da história. O que é isso? É a ideia de que os eventos, no tempo, eles possuem uma direção e um sentido que a gente pode identificar, tá? O Marx faz, então, uma crítica ao Hegel, mas conserva parte do modo dele de pensar a realidade. Por isso que o Marx anteviu revoluções e a superação do capitalismo a partir das suas contradições que levaria a humanidade a novas formas de organização social, que seriam o socialismo e depois o comunismo, né? Bem, isso é conservado no Marx. Embora o Marx, e esse é um detalhe muito importante, embora o Marx não fosse de modo algum adepto do positivismo, ele era um crítico ferrenho do positivismo, porque essa teleologia, ou seja, essa compreensão de que o tempo faz com que o tempo, a história, nos mostra eventos que têm uma direção, essa compreensão no positivismo implica em entender que sociedades sempre se aprimoram, sempre são melhores, porque elas vão resolvendo os seus problemas, elas vão criando soluções para se tornarem mais sofisticadas, e isso em vários sentidos, né? Existe um entendimento de que essa teleologia está voltada para um aprimoramento das sociedades, no positivismo, né? O Marx não entende assim, porque ele não vê a sociedade como esse ente abstrato ao modo do Durkheim, esse ente abstrato que vai se corrigindo para funcionar bem. Porque, na verdade, tentar fazer com que a sociedade capitalista funcione bem é perpetuar uma injustiça fundamental que diz respeito à contradição entre a classe trabalhadora e os proprietários dos meios de produção. Entende? Por isso que ele não pode ser adepto do positivismo. O positivismo chancela o mundo tal como ele é, e o Marx, pelo contrário. Ele entende que o capitalismo ele tem que ser destruído. Não só tem que ser destruído, como vai ser destruído para ele, né? Assim, naturalmente, pelo fato de que as contradições internas do sistema capitalista não podem ser contidas. Essas contradições levariam a um esgotamento do capitalismo, né? Grande parte do esforço dos pensamentos marxistas do século XX, né, fim de 19 e já no fim do 19, mas principalmente do século 20, desde 1920 mais ou menos, desde a década de 20, grande parte do esforço dos marxistas foi de entender por que esse esgotamento não aconteceu. Ou por que ele aconteceu, mas o capitalismo soube se reorganizar para evitar a sua corrosão definitiva, né? Por que as contradições não levaram à superação do capitalismo? O que o capitalismo fez para se garantir, apesar da explicitação das suas contradições, né? Pois bem, então, ao rejeitar o positivismo, ao rejeitar essa ideia de que o tempo, a história, as mudanças históricas, elas vão aprimorando a sociedade, o Marx lança uma ideia
que é também fundamental no pensamento dele, que é a de que essas mudanças sociais são causadas por conflitos de classe. Tá? Lá na aula inicial, vocês podem ver na gravação, eu mostro até uma tabelinha com diferentes sociedades, né, no tempo, sociedade feudal, etc. E ali mostro também esse histórico, né, bem sintetizado de como são esses conflitos. No caso da sociedade capitalista, o que mais chama a atenção do Marx é a grande injustiça que ele observa no seu momento histórico relacionada ao mundo do trabalho, né? E aí eu quero relembrar algo que eu disse, inclusive, na minha aula inicial, que é o fato de que o capitalismo era absolutamente selvagem na época do Marx. Né? Assim, as pessoas trabalhavam sem direitos trabalhistas, sem direitos a terem tempo de descanso adequado, né? Então era muito evidente para o Marx que havia um sistema de produção para dar conta da vida material que tendia a um esgotamento pelo acirramento das suas contradições. Né? Bastaria uma consciência de classe disseminada para que fosse possível, para que existisse como possibilidade a superação do capitalismo. Ok, quais são os conceitos importantes aí? O conceito de dialética, essa ideia de que há uma contradição imanente na realidade, de que você tem conflito, necessariamente você tem conflito, e é esse conflito que move o real. Tá? Isso é muito Marx, isso é caracteristicamente o Marx. Tá joia? Isso não tem no Durkheim, porque para o Durkheim é diferente, vocês viram. Para o Durkheim a sociedade é aquele ente abstrato que coage. Não tem contradição na base da sociedade. A sociedade é uma estrutura abstrata que paira sobre nós. Para o Marx, não. Para o Marx, a sociedade é a expressão desses conflitos que existem por quê? Porque a gente precisa dar conta da vida material. A gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa viver. Basicamente, a gente precisa continuar vivo, porque a sociedade ela é um esforço coletivo pela subsistência. Né? E isso permanece em todas as sociedades, porque a gente não para de comer, de precisar dormir, de precisar de abrigo, de uma casa segura, né? A ideia da sociedade como forma coletiva de autoproteção está presente no marxismo, como em outras filosofias. Né? Não é uma coisa só do marxismo, mas isso é importante porque é uma ideia básica que faz com que vocês tenham acesso ao que está ali por trás da ideia de materialismo histórico dialético. É a manutenção das condições vitais, da condição de viver da sociedade. E isso escapa ao Hegel, porque para o Hegel não era assim. Para o Hegel, as ideias antecedem as mudanças do real e, antes de tudo, as ideias é que são determinantes, portanto. Para o Marx não tem nada disso. O Marx tem uma visão, digamos assim, mais realista, né? Se a gente quiser usar esse termo em um certo sentido. Tá bom? Marx é complexo mesmo, né, gente? Quando eu vou explicar o Marx, fica bem mais complexo do que quando eu vou explicar o Durkheim. Acabei de pensar nisso. Vejam só, esse quadro que é muito bom, que mostra uma diferença importante para o Marx, que é a diferença entre superestrutura e infraestrutura. Para o Marx, a superestrutura ela é condicionada aqui, nessa parte aqui, que está no topo da pirâmide, é condicionada pela infraestrutura. Olha o que está em cada uma dessas partes. Aqui na superestrutura a gente tem Estado, leis, justiça, ideias e costumes. Dá para colocar também a cultura, a arte, tudo aquilo que a gente consegue fazer porque a gente já garantiu as condições vitais básicas. E a infraestrutura é justamente onde a gente garante isso. O que tem lá então na infraestrutura? Relações sociais de produção, mais forças produtivas, mais forças de trabalho. Forças produtivas são, mais forças produtivas, que são meios de produção mais forças de trabalho, certo? Ou seja, relações sociais, o modo como os agentes sociais se relacionam para produzir, mais forças produtivas, que é a soma dos meios com a força de trabalho. Essa definição de infraestrutura, se a gente quiser aprofundar ela, a gente vai ao encontro das teses econômicas do Marx. Aí tem até cálculo envolvido para poder entender como que a mais-valia se produz, né?
para entender a contradição do conceito de mais-valia, aquilo que há de alienador no fato de que o trabalhador se submete e vende seu tempo ao capitalista, né? Tudo isso está na dimensão econômica do pensamento do Marx. Mas, de maneira mais simples, a infraestrutura diz respeito, então, ao arranjo que a sociedade cria para dar conta de se garantir, se sustentar. Uma maneira pertinente de se observar o marxismo, assim, algo que completa essa explicação que eu estou dando para vocês, para que ela fique um pouco mais precisa, é o seguinte: o capitalismo, inclusive, ele cria necessidades. Porque o capitalismo ele não só atende às necessidades, como ele precisa se manter em razão da produção do lucro do capitalista. Vamos fazer um simples exercício para entender isso. Se a gente pudesse usar toda a força produtiva que a gente tem hoje na sociedade, não existiria fome no mundo. Se a gente distribuísse aquilo que a gente produz de maneira igualitária, não haveria ninguém passando fome no mundo hoje. Por quê? Porque força produtiva para isso a gente tem. Só que o capitalismo ele não está só resolvendo o problema, porque ele funciona, ele opera em razão do ganho que o capitalista tem pelo fato de que ele é detentor dos meios de produção. Entendem? Isso faz com que o capitalismo crie necessidades. Eu sou professor do curso de publicidade, aqui da UFG. O publicitário é um sujeito que cria necessidades. Você não precisa comprar aquela calça nova que a Aramis lançou no shopping que você viu na vitrine. Mas você vai lá, trabalha e paga, usa seu dinheiro para isso, compra sua calça nova, você sente necessidade de consumir. Essa ideia de que o capitalismo ele opera além do suprimento das nossas necessidades, ela já é observada pelo Marx, certo? Então, é por isso que o capitalismo é uma forma social injusta. Isso exemplifica essas injustiças que são fundamentais no sistema capitalista que o Marx observa lá no tempo dele, tá bom? Claro que, contemporaneamente, isso ficou muito mais complexo, né? Tem vários autores que discutem a noção de consumo. Essa é uma discussão muito interessante, os alunos de publicidade fazem muito ela, justamente porque ela tem muito a ver com a profissão, né? Mas eu queria só observar isso, tá? Não se trata só de garantir as nossas condições. Porque, assim, o sistema, inclusive, é disfuncional para o Marx porque ele não permite que as pessoas tenham atendido as suas necessidades. Daí a desigualdade. Daí o fato de que tem pessoas que passam fome, que moram em habitações inadequadas, que moram na rua, etc, etc. A desigualdade social, sem dúvida nenhuma, é um fato que chama muito a atenção do Marx e ele pretende entender por que ela existe. Embora a gente tenha condição técnica, digamos assim, de atender às necessidades de todos. Pois bem, então, a infraestrutura é essa base materialista que faz com que a superestrutura exista. É a condição de existência da superestrutura. E como na superestrutura a gente tem, inclusive, o Estado, as leis, o que o Marx está dizendo? Aquela ideia positivista e funcionalista do Durkheim de entender como a sociedade funciona é, na verdade, legitimar o Estado injusto tal como ele é. Tá? Por quê? Porque o Estado capitalista, as leis de um Estado capitalista, elas nunca vão colocar em questão a forma de produção econômica. Tá? Então, isso para o Marx é o que ele chama de ideologia. A ideologia, esse conceito de ideologia é empregado pelo Marx para mostrar como nós nos convencemos de que esse mundo tem que ser como ele é mesmo. De maneira bem simples, a noção de ideologia do Marx vai por aí, tá joia? É isso, é isso. Tem alguma dúvida, gente, sobre o Marx? É bem mais complexo, mas também não é tanto assim. Se vocês estudam direitinho os conceitos, dá para montar bem o discurso de vocês, dá para organizar bem o discurso de vocês, se prepararem para a atividade presencial do dia 14. Deixar o pessoal aí se manifestar no chat, beber mais aguinha.
O Bruno disse que gostou da ênfase na defesa do Marx. Eu não sou um marxista não, viu? Bruno. Francisco, professor, e o conceito de mais-valia pode explicar um pouco? Francisco, eu vou ficar te devendo essa explicação, porque eu acho que eu não conseguiria fazer ela de uma maneira simples e faz muito tempo que eu não me preparo para fazer essa explicação, porque ela é realmente muito técnica, tá bom? Ela envolve alguns conceitos mais da economia e eu não vou poder te dar essa resposta aqui, principalmente porque a gente está na aula de revisão, né? E realmente, assim, eu posso depois te mandar material, você me cobra, você manda para mim uma mensagem lá no Moodle, vou ter o maior prazer em te mandar material, tá bom? E faço um comentário rápido, mas aí a explicação aqui eu não vou... E também não está no âmbito da disciplina. Ter comentado muito brevemente na apostila. Mas é um conceito da parte estritamente econômica do Marx, né? Bem, gente, então vamos lá. Ana Cláudia, obrigada por poder fugir de Marx na prova. Tá bom. Você pode fazer sobre o Durkheim ou sobre o Weber, né? Vamos falar então do Weber. Weber, que é esse pensador que está aí na tela de vocês. O Weber é um dos grandes autores da sociologia. Ele está nesse tripé, né? Nessa tríade, nesses três grandes nomes que a gente estuda na disciplina. Alguns professores gostam de chamar os três porquinhos, né? Gostam de falar que são os três porquinhos da sociologia, porque realmente não dá para fugir deles, eles são a base mesmo da sociologia como disciplina. O Weber, ele nasceu ali em 1864 e faleceu em 1920, pegou um período de tensões crescentes na Alemanha. Ele, inclusive, teve muita participação no debate público, como intelectual público, né? Embora não tenha ocupado cargos públicos, ele nenhum cargo desse tipo, assim, cargos administrativos, políticos, de representação. Apesar disso, ele sempre participou muito dos debates, fazendo uma espécie de diplomacia intelectual, né? Tem uma produção muito interessante, assim, escrita de uma maneira muito clara, é muito mais fácil de ler o Weber do que o Marx, sem dúvida nenhuma, né? E foi um pensador muito afetado, assim, no sentido positivo, muito influenciado, tanto pelo próprio Marx, embora ele não seja um marxista, tá? O Weber não é um marxista, o Weber tem um pensamento autônomo, mas ele teve uma influência do Marx, ao mesmo tempo que ele também teve influências de autores até um pouco alheios à sociologia, como Nietzsche, né? O Nietzsche que era contemporâneo do Max Weber. Nietzsche faleceu em 1899, então ele já estava ali na produção madura dele durante a juventude do Weber, e algumas ideias do Nietzsche se fazem presentes na maneira como o Weber pensa a sociedade, que foi o principal objeto de estudo dele, né? Ele foi um sociólogo muito interessante, muito interessado e muito voltado, né, para a construção da sociologia. Ele tem trabalho sobre metodologia, sobre os fundamentos da sociologia. Então, assim, diferente do Marx nesse sentido, ele não foi alguém com intenção de contribuições para áreas como a filosofia ou a economia. O que, inclusive, faz com que ele pense a importância do capitalismo não como Marx, né? Ele é um estudioso do capitalismo, Weber. Uma das suas grandes obras é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? É um estudo sobre o capitalismo, mas vejam que interessante, relacionado à religião. Acabei de mostrar para vocês esse quadro aqui, ó, que é do Marx, que coloca o fator econômico como a base daquilo que uma sociedade é, certo? Por isso que as outras características que fazem uma sociedade ser como é, Estado, lei e justiça, estão aqui condicionadas ao econômico. No Weber não é assim. O Weber, assim, dá muita importância à dimensão econômica da vida social, mas também outras coisas são importantes. A religião é importante, a cultura é importante, né? A arte é importante. O Weber, ele vai, então, tomar como objetos da sociologia
algo como o protestantismo, especialmente o calvinismo, nessa obra que eu mencionei, que é sobre como, no pensamento calvinista, que é religioso, é religião, como essa ruptura protestante com o catolicismo vinda dos calvinistas tem tudo a ver com o capitalismo. O capitalismo nasce para o Weber de dentro da religião calvinista. Existe uma relação muito próxima entre esses dois fenômenos sociais, um do âmbito da economia, o outro do âmbito da religião. O que mostra que para o Weber não existe essa primazia do econômico sobre outros aspectos, né? Então, embora respeite Marx e se sinta influenciado por ele em vários aspectos, ele não, de modo algum, concorda com Marx, por exemplo, sobre a destruição do capitalismo. O Weber não vê assim. A crítica que ele faz ao capitalismo não tem nada a ver com a do Marx nesse aspecto, né? Ele não é alguém que entende que o capitalismo tem uma contradição e que vai ruir. Ele não pensa assim, né? Agora, qual que é a principal característica do Weber, que é o que eu quero destacar aqui para vocês, e que é a porta de entrada para o weberianismo e que é a grande contribuição dele entre os três porquinhos, entre os três autores basilares que a gente está estudando. O que o Weber tem a dizer? É o seguinte, se para o Durkheim a sociologia tem que pensar o funcionamento das instituições sociais, e isso significa que trata-se de estudar aquele quebra-cabeças que cria uma imagem que é uma totalidade maior que as partes. Se para o Marx é o conflito entre as classes que faz a história avançar, então a gente tem que entender como que é a relação entre as classes sociais, para o Weber, a sociologia tem que se voltar para uma outra coisa, que é o indivíduo. O Weber faz uma sociologia que parte do indivíduo como um ator social, o indivíduo como um sujeito que age socialmente. Então, para o Weber, as instituições não são coisas, naquele sentido durkheimiano. Né? O fato social é uma coisa para o Durkheim, no sentido de que está dado. Está dado, é externo ao pesquisador, tem um caráter fenomênico de aparecer e poder ser estudado porque está ali, distante do indivíduo que age, porque inclusive submete esse indivíduo, distante teoricamente, né? Por quê? Porque o fato social, os fatos sociais, eles nos submetem. O indivíduo ele é indiferente para o Durkheim. Para o Weber, não. Para o Weber, em vez de estudarmos fatos sociais, temos que estudar ações sociais. Por quê? Porque as ações sociais são interações entre os indivíduos. As ações sociais, quando combinadas no tecido social, na sociedade, geram relações sociais, que é aquilo que fundamenta a própria existência das instituições. Então, não é que a sociologia do Weber ignore as instituições, de modo algum. É que o Weber entende que só há instituição porque, para que ela exista, por trás dela, existe um ator social, um agente. Existe ação social dos indivíduos que, de certo modo, chancelam, né? que fazem com que a instituição tenha sentido. As instituições só têm sentido a partir da decisão do indivíduo de legitimá-la. Por isso que o Weber quer que a gente entenda os indivíduos, quer que a gente entenda a ação social onde ela aparece, que é no âmbito da individualidade. Vejam que é uma mudança radical em relação ao Durkheim. Né? Assim, o projeto do Weber era esse. Vou criar uma sociologia que seja a sociologia do individual e não desse ente abstrato que ninguém sabe onde está, porque não é concreto nesse sentido de que eu não consigo ver e analisar muito empiricamente. Né? O Weber quer algo muito empírico, a ação dos indivíduos que agem socialmente. Então vamos lá, se tiverem dúvidas, me perguntem, tá? A perspectiva weberiana de observar o mundo se fundamenta, então, na centralidade do indivíduo. Atores sociais capazes de conduzir suas próprias ações. Na sua interpretação, as regras sociais não pairam sobre os indivíduos, mas são constituídas a partir das ações de um conjunto de agentes. Aí ele escreveu para um economista, né? Um trechinho aqui do que eu coloquei no slide, é uma citação do que ele falou para esse amigo economista. Se agora eu sou sociólogo, é essencialmente para pôr um fim nesse negócio de trabalhar com conceitos coletivos.
Em outras palavras, também a sociologia somente pode ser implementada tomando-se como ponto de partida a ação do indivíduo. Quis destacar essa parte lá do livro de sociologia de vocês, porque ela aclimata o que eu estou falando aqui para vocês. O indivíduo está centralizado, então, na perspectiva weberiana. Isso significa que a gente tem que ter uma definição de ação social. Não é mais fato social como em Durkheim, é ação social. Nem tudo que um indivíduo faz é ação social. A ação social, ela é um tipo específico de ação. É uma ação orientada ao outro. Para que a ação do indivíduo seja ação social, ela tem que ser uma ação relacionada, orientada, dirigida a um outro indivíduo, certo? Mesmo quando esse indivíduo está só suposto, né? Tipo, no uso do dinheiro. Vou vender essa garrafa para vocês e vocês vão me pagar R$50. Por que eu vou pegar a nota de R$50 e colocar no meu bolso tranquilo? Porque eu conto com o fato de que vão outros indivíduos, que são as pessoas dessa sociedade, vão reconhecer que aquele papel vale R$50. Existe uma suposição também de uma relação entre os indivíduos nessa ação de vender um negócio, né, uma troca de um objeto por dinheiro, mesmo que eu não veja essas outras pessoas, que eu não converso, eu não vou sair por aí perguntando, você vai aceitar a nota de 50? Você vai... Não, isso já está dado, né? Então existe uma suposição, que é uma maneira também de você agir socialmente. O que importa, então, é que você oriente a sua ação a um outro que está presente de alguma maneira, tá? Mesmo que essa presença não seja ali em loco, né? Na própria ação empírica, né? Deixa eu mostrar alguns exemplos para vocês, ainda para diferenciar o que é ação social e o que não é. Estão vendo aí esse indivíduo, né? Ele é um indivíduo. É justamente o que o Weber quer estudar, o indivíduo. Ele está sozinho, contemplando o mar, talvez pensando na imensidão de tudo, no mistério de tudo, no grande enigma da vida, nessa ideia de uma totalidade que abarca, inclusive, a noção de Deus, né? Suponhamos que é um sujeito que está ali tendo essa reflexão metafísica, religiosa, contemplando a natureza. Essa é uma ação de um indivíduo, mas não é uma ação social. Compreendem? Agora, esses indivíduos reunidos na igreja estão fazendo uma ação social. Essa é uma ação social. Não é só pelo fato de que há uma instituição aí. É pelo fato de que a ação deles está dirigida a outros. Você sai do isolamento. Você sai do isolamento subjetivo. Você sai da simples... dessa crueza do estar ali. Você está ali, mas está em relação. Está em relação com outros. Não só porque está acompanhado de outras pessoas que estão ali em volta de você, mas porque participar da igreja é participar de relações sociais, em que outros estão inferidos o tempo inteiro. Percebem? Essa é uma ação social, portanto. Ok? Vocês não falam nada, eu fico sem saber se estão entendendo. Digam aí no chat o que vocês estão achando. Se está claro, se não está, porque aqui já não é... Eu não tinha explicado esse conteúdo assim antes, né? Vamos um outro exemplo aqui. O que vocês estão vendo aí? É uma bicicleta caída no chão, capacete, um óculos e lá atrás um carro. Dá para entender que teve um acidente, né? O carro bateu na bicicleta e foi um acontecimento aí na tarde de segunda-feira. Um acidente de trânsito. É uma ação social? O que vocês acham? Vai lá no chat, sim ou não? É uma ação social? Não é uma ação social, o Bruno já respondeu. Vocês estudaram, bacana. Não é uma ação social, um evento fortuito. É igual um encontrão, um esbarrão que eu dou em vocês. Passando pelo corredor, um de vocês vem, de repente, a gente se encontra ali na esquina, damos de cara um com o outro. Isso
é fortuito, isso é um evento da natureza, tá? Assim como esse acidente foi um evento incontrolável, foi casual, né? Faz parte daquilo que a gente não consegue controlar, que é a força da natureza se impondo. A gente sai de casa para pedalar e de repente vem um carro, a gente não vê, a pessoa não vê a gente, acontece um acidente. É acidente por definição. Agora, essa cena aqui, ela mostra uma ação social. Aqui a gente vê interação. A gente vê um ciclista que quase foi impedido de seguir a jornada dele por uma moça descuidada que está falando ao celular e abre a porta do carro. Houve uma troca de olhares, principalmente dele, né, que percebeu o que estava acontecendo. E ela, agindo socialmente assim, colocou ele em risco. Poderia ilustrar um manual do Detran para quem está tirando carteira. Não saia do seu carro descuidado, abrindo a porta. Por quê? Porque essa é uma ação social que implica em riscos para quem está passando. O transeunte está ali, o ciclista, no caso, está ali, pode dar de cara com a sua porta e isso vai ter consequências graves. Isso é fato social, perdão, isso é ação social, tá bom? Ó, o Francisco fez uma pergunta. Então, a ação social é algo controlável pelos indivíduos? Não é que seja algo controlável, não tem a ver com controle. A ação social tem a ver com o fato de que ela sempre, vou explicar melhor, a ação social se define por estar sempre referida a um outro, por ser um tipo de ação que se dá junto de outro. Interação, sim, há interação. A ação social, ela sempre articula, ela sempre mobiliza uma interação, tá bom? Existe uma interação. A gente pode dizer que a moça do celular não está consciente, mas há aqui, observando essa cena, uma ação social, tá? Existe uma interação dos dois, existe consciência dele de que ele poderia bater nela, então ele desvia. Essa ação social de desviar de um carro, ela não é a natureza agindo. Ela é um tipo de interação, percebem? Essa é a definição do Max Weber. Inclusive, ela não precisa ser racional, a gente vai ver daqui a pouco. Existem ações sociais que não são racionais. Por isso que não tem a ver com controle, Francisco. Tá bom? O fato de você se apaixonar por alguém é uma ação social. É o que o Weber chama de ação social afetiva, tá? Que é um dos 4 tipos de ação. Essa paixão que você sente, que te faz, às vezes, comprar um buquê de flores e mandar para a pessoa amada, ela é ação social também, tá? Dentro dessa classificação, dentro da definição do Weber. E é absolutamente racional, você não consegue controlar. Você não escolheu se apaixonar, você se apaixonou, né? Você gosta de alguém ou você detesta alguém. Ou às vezes você age por vingança, tá? A vingança é uma ação social. Embora seja totalmente irracional, porque ela vem de um sentimento incontrolável. Exatamente, Francisco, tem mais a ver com interação. Mas antes de ser interação, tem a ver com estar orientado ao outro, tá bom? A ideia mais básica é essa, de que a ação social, ela sempre se dirige ao outro. Ela é a ação de um agente que está dirigido ao outro. Vamos ver mais alguns exemplos que vai melhorando. Olha só, a ação social... não, eu não vou ler esse slide porque eu prefiro ir adiante. Eu vou pular alguns slides para vocês lerem depois, que eu coloco assim para destacar lá no texto, tá bom? Página 52, então. Eu vou ler, vou passar um minutinho aqui, porque acho que vai cair bem. Olha só, a ação social, incluindo tolerância ou omissão, orienta-se pelas ações dos outros, as quais podem ser ações passadas, presentes ou esperadas como sendo futuras. Por exemplo, vingança por ataques futuros. Os outros podem ser indivíduos e conhecidos, ou até uma pluralidade de indivíduos indeterminados. Eu mesmo que eu não conheça quem são esses outros, a minha ação pode estar dirigida a eles, né? Ok, é isso. O restante eu já tinha falado, que é o exemplo do dinheiro. Então, gente, o que o Weber faz, né? Ele destaca aquela peça do quebra-cabeças, que para o Durkheim é indiferente. Olha como ele muda a sociologia.
Porque para o Durkheim importava a imagem que aparecia no final da montagem das peças do quebra-cabeças. Para o Weber, não. Para o Weber, não existe essa totalidade abstrata. Ou mesmo que exista, não interessa essa sociedade, essa totalidade abstrata não interessa para a sociologia, porque não é isso que a sociologia estuda. A sociologia estuda a ação social dos indivíduos, como que as peças se comportam, como elas agem, tá? Por isso que aí nessa imagem eu estou destacando uma pecinha só do tabuleiro, da peça, né? É tabuleiro, né? Da imagem que o quebra-cabeças montaria. Gente, eu vou falar um pouco mais de ação social, mas antes eu quero falar para vocês, isso aqui é bem rapidinho, que o Weber ele segue aquilo que ele chama de método compreensivo, que é constituído por dois modos de relação do pesquisador, do cientista, do sociólogo com os objetos de conhecimento. Você pode compreender diretamente alguma coisa, né, pela observação, ou você pode compreender explicando esses dados. Você pode partir dos dados para explicar o que é o fenômeno estudado. Para aplicar o método compreensivo, explicando os fenômenos sociais, o Weber vai desenvolver aquilo que ele chama de tipos ideais. O que é um tipo ideal? Como é que eu vou avaliar se as disciplinas que o Rodrigo Castro, que sou eu, está ministrando para vocês, estão sendo bem aplicadas? Como é que eu vou fazer um estudo sobre isso? Eu tenho que ter um tipo ideal a respeito de como é uma boa disciplina EAD. Digamos assim, é uma espécie de elaboração, de formulação abstrata a respeito do que seria o ideal daquilo que está sendo estudado concretamente. Aquele objeto que você pega da realidade para analisar. Não é que tenha que existir uma disciplina ideal EAD, mas é possível pensar em termos ideais para conseguir analisar melhor aquilo que é o caso particular, que a gente tira da realidade. Por exemplo, as minhas disciplinas de filosofia e sociologia. Esse método do Weber ele é muito importante. Digamos assim, essa é a parte metodológica da sociologia weberiana. A construção de tipos ideais para explicar os fenômenos particulares. Tá? Inclusive, as ações sociais são classificadas como tipos ideais pelo Weber. Isso é muito interessante. Porque, concretamente, uma ação ela pode ser de vários tipos. Mas, na tipologia do Weber, a gente tem só 4 tipos de ação social. Eu tinha antecipado e falado para vocês da ação afetiva. A gente tem também a ação racional com relação a fins, a ação racional com relação a valores e a ação tradicional. Como entender cada uma dessas ações sociais? A ação racional com relação a fins é um tipo de ação na qual o indivíduo ele vai fazer alguma coisa, pode ser modificando o mundo, pode ser melhorando a si mesmo, como a moça que está estudando aqui na primeira imagem, para passar um concurso público, pode ser esse sujeito que está querendo enriquecer investindo na bolsa. Todas essas ações são direcionadas a uma finalidade específica. Vocês estão aqui fazendo biblioteconomia com alguma finalidade. Trabalhar na área, adquirir mais conhecimento, ter um título do ensino superior. Né? Não importa qual seja, existe algum tipo de intencionalidade. E o Max Weber sempre pensa a ação social como uma ação provida de intenção. Tá? Aqui são os exemplos que eu trouxe. Alguém que está estudando para passar num concurso, alguém que está investindo para ganhar dinheiro, alguém que está arando a terra para plantar, um agricultor. Né? Todas essas ações são racionais com relação a fins. Não, Viviane, isso aqui é a Bolsa de Valores, ele é um trader. Não é edição de som, não. Aquilo ali é um gráfico de ativos financeiros. Tá claro? Então, a ação racional com relação a fins, ela é uma ação na qual o indivíduo tem muita clareza a respeito do que quer, ele vai lá e racionalmente busca o seu objetivo. Tá bom? Vamos ver o segundo tipo, que é também racional, mas que é relacionado a valores. A ação racional com relação a valores.
esse tipo de ação, ele não se explica porque o indivíduo tem algum objetivo, mas sim porque o indivíduo está comprometido com valores. Seja porque ele teve uma formação tal que fez com que ele tivesse aqueles valores, seja porque existe um sentimento de solidariedade original nele, ou às vezes, pelo contrário, ele age de maneira má porque ele não teve certa formação moral e aí, sei lá, ele pode fazer isso por pura maldade, né, por ausência de valores. Mas são ações racionais decididas pelo indivíduo porque certos valores lhe são caros. Por exemplo, fazer doações. Né? Essa pessoa aqui da primeira imagem está doando um dinheiro para alguém. Essa é uma ação que não está direcionada a um fim. Ele não busca, essa pessoa que está doando não está buscando uma vantagem, não está buscando algo para si. Está doando. É uma ação racional com relação a valores. Doar sangue é a mesma coisa. Extrair de você o líquido e oferecer isso como uma bolsa de sangue para alguém que pode precisar. Essa generosidade também é uma ação racional com relação a valores. Ou esse rapaz da terceira imagem que está aqui prometendo que dá a palavra dele. Vou falar a verdade. Falar a verdade é agir racionalmente com relação a valores, tá? Para o Weber. Comprar e vender pode ser algo assim, tipo, eu estou vendendo para você minha garrafa, vou confiar na sua palavra que você vai me pagar daqui a um mês. Nem vou te... Não, pode levar a garrafa, não vou querer nenhum recibo, nem nada, eu confio em você. Confiança. Esse tipo de confiança também é ação racional com relação a valores. As ações afetivas, elas não são racionais, gente. Elas não são racionais. E eu tinha dado alguns exemplos, né? Vejam outros aqui. No estádio de futebol, você está torcendo por um time. Por que você gosta do time? Eu que torço para o Atlético Goianiense, adoro ir no estádio, torcer para o Atlético, vou direto. Não sei por quê, eu gosto do time. Como é que eu vou explicar isso? Eu estou lá e vibro. Se o meu time faz gol, eu comemoro. Se o meu time leva gol, eu fico triste. É uma ação afetiva. É ação social, claro, está dirigida a outros. Tem interação, tá? Mas não é racional. Tem racionalidade nenhuma. Inclusive, é bem irracional torcer no futebol. Quando você começa um relacionamento, aquele sentimento de amor, de afeto, de carinho, né, de necessidade do outro, tudo muito bonito, tudo muito bacana. Ou quando você termina um relacionamento, vejam aqui a terceira imagem, um divórcio, os filhos sofrendo, o casal lá atrás brigando, né? Tudo isso envolve sentimentos, essas ações são sentimentos que são ações afetivas, tá joia? Não são racionais, mas são ações sociais também. E o quarto tipo de ação social para o Weber, que é a ação tradicional. A ação que é feita com base na tradição. A criança que está sendo batizada. O fato de batizar uma criança é por causa da tradição, não é por causa necessariamente de um afeto. Não, é porque se faz assim na sociedade. O churrasco de domingo, também é uma ação tradicional. O fato de comer, reunindo a família para assar uma carne, é uma ação social tradicional. Quando você está na rua e você encontra alguém, o que você faz? Se você conhece a pessoa, né? Você não vai ignorar a pessoa, você vai falar, oi, tudo bem, como é que tá? Dar um abraço, um beijo. Esse modo de agir socialmente, que diz respeito ao cumprimento, às saudações, a polidez, também é ação tradicional. Então aqui a gente tem, para o Weber, 4 tipos de ações sociais. Essa tipologia das ações sociais é o quê? São formas puras, abstratas. Aí está a abstração na reflexão weberiana. Tipos ideais de ação de um indivíduo na sociedade, que concretamente, que na vida real, né, para falar de uma maneira bem simples, não aparece dividido assim. Por quê? Porque tudo pode se misturar. Esse é o pulo do gato para vocês entenderem bem o Weber. Essa tipologia ela é uma ferramenta teórica. Porque quando alguém se casa, é o exemplo que está na tela, a gente pode ter os 4 tipos de ação social. Alguém pode se casar por estar racionalmente dirigido a um fim. Estou me casando porque, enfim, quero constituir família, eu tenho um objetivo, quero ter filhos.
vou me casar para isso, né? Ou quero me casar para ter uma vida melhor, vou juntar meu salário com o salário da minha mulher e a gente vai viver melhor. É também casar para ter green card, a Viviane brincou. É uma ação dirigida a fins, né? Uma ação social racional dirigida a fins. Pode ser também uma ação racional dirigida a valores. Eu tenho como um valor para mim que o casamento é importante, tem que ser defendido, eu sou monogâmico, então eu quero viver uma relação monogâmica no meu casamento, perfeito e tal. Pode ser motivado por isso também. É uma ação irracional afetiva, porque pode ser, né, no caso, pode não ser também, mas pode ser afetiva porque pode haver desejo, afeto entre os dois, eles se casam porque gostam um do outro e querem um ao outro, e pode ser uma ação irracional tradicional, porque também estão se casando porque isso é tradição. Percebe? Um único casamento pode ser as 4 coisas, mas na tipologia do Weber, essas 4 coisas são divididas. Por que ele faz isso? Porque esses conceitos, esses tipos de ação, são ferramentas para ele analisar a sociedade, para ele entender os fenômenos sociais, que no caso, para ele, quais são os fenômenos sociais que interessam? As ações dos indivíduos, as ações sociais, tá? Então, no mundo real, não tem pureza, tá? Não tem essa pureza da abstração da tipologia, mas o Weber cria essas tipologias. Ele vai fazer, por exemplo, ele tem um estudo interessante sobre a dominação social. Como pode ser a dominação social? E ele cria uma tipologia ali, 3 tipos de dominação social para entender a Alemanha da época dele. É um procedimento metodológico muito interessante que ele cria, tá joia? Aí eu pergunto para vocês, que tipo de ação social é a ciência? Já estou encaminhando aqui o final da exposição. Que tipo de ação social é a ciência? O que vocês acham? Racional dirigida a fins, racional dirigida a valores, irracional. Eu estou perguntando da ciência porque aí a gente vai falar sobre a sociologia, né? Que tipo de ação social é a sociologia? Porque aqui eu incluo a sociologia, embora a imagem mostre cientistas, cientistas de imagem que estão estudando ali o corpo humano, parece. Embora seja isso, eu incluo a sociologia aqui. A gente pode entender a ciência como um tipo de ação social que é racional com relação a fins. Qual que é a finalidade da ciência? Encontrar a verdade científica. O Renato falou ali, né? O conhecimento. Esse conhecimento é o conhecimento de quê? Daquilo que é verdadeiro, daquilo que é seguro de se conhecer, porque o método científico consegue garantir que seja verdadeiro, tá? Então, encontrar a verdade científica é a finalidade, é uma ação racional com relação a fins. Primeiro tipo ali de ação social do Weber. E é também uma ação racional com relação a valores. Por quê? Porque o cientista tem que respeitar a verdade, a despeito dos seus juízos pessoais. Mesmo que eu não goste do que eu encontrei, do que eu descobri, do que o meu método me trouxe como evidentemente verdadeiro, eu tenho que aceitar. Esse é o meu compromisso ético como cientista. Então não importa o que eu ache, tá? O que importa é o que o método garante que é verdadeiro. Então respeitar a verdade, a despeito de juízos pessoais, é um valor que os cientistas têm que ter. Então também a ciência é uma ação racional com relação a valores. E por que eu trouxe esse exemplo? Porque aí a gente vai falar sobre como Max Weber pensa a sociologia, estão relacionados, né? O Weber, ele, diferentemente do Durkheim, não acha que a sociologia possa ser objetiva. Um conhecimento objetivo, ao modo positivista, né? Há muita subjetividade na produção do conhecimento sociológico. Só que, para o Max Weber, é possível distinguir entre, o sociólogo consegue distinguir isso, juízos de fato e juízos de valor. O que é uma coisa, o que é a outra? Eu estou ali investigando a verdade a respeito de um fenômeno qualquer. Eu tenho que me atentar para aquilo que é factual no fenômeno que eu estou analisando. E procurar me distanciar, me despir
dos juízos de valor, ou seja, o que, que eu olho, o que, que eu sinto, como que eu avalio, como que eu julgo esse fenômeno que eu estou analisando. Para o Weber é possível fazer isso. Para o Weber a sociologia tem que buscar essa distinção. Isso tem implicações importantes, gente, porque até hoje, quando vocês vão fazer um trabalho de pesquisa, pensem, por exemplo, assim, alguém que está fazendo mestrado, doutorado, e elabora ali a parte metodológica do projeto. E reconhece que tem um certo envolvimento com o objeto de estudo. Sei lá, vou pegar um exemplo que eu tinha dado há pouco, né? Vou estudar o futebol. Sou um sociólogo e vou estudar as relações de trabalho no mundo do futebol. E aí, um dos meus objetos da pesquisa empírica é o Atlético Goianiense, que é o meu time. Poxa, eu sou ligado ao time, eu torço para o time. Eu tenho que reconhecer, na minha metodologia, que eu estou ali na iminência de emitir juízos de valor a respeito de como o Atlético Goianiense, como empresa, né, organiza suas relações de trabalho, que é o meu foco, o meu problema de pesquisa. Eu tenho que separar na minha pesquisa os meus juízos de valor dos juízos de fato. Se eu sou consciente disso, se eu consigo estabelecer os meus procedimentos metodológicos de modo a inclusive, esclarecer para os meus leitores, para as pessoas que vão ler minha pesquisa, que eu tenho esse comprometimento, mas que eu vou colocar isso em um certo lugar e não deixar contaminar a minha análise com os meus sentimentos, com os meus juízos de valor, eu estou procedendo corretamente ao fazer sociologia. Então, o Max Weber ele é partidário desse tipo de abordagem. Tá? Não é reconhecer a objetividade como algo possível, mas reconhecer o máximo de objetividade que pode ser produzida pela sociologia a partir da distinção entre juízo de fato e juízo de valor, que é algo que o sociólogo tem que ter em mente. Certinho? Lá na página 50, no livro de vocês, tem uma explicação dessa distinção entre juízo de fato e juízo de valor. Vejam como fica legal essa parte final aqui da citação. Como é possível diferenciar os dois tipos de julgamento? Se eu digo a Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, é uma universidade do estado de Minas Gerais, essa é uma constatação, um julgamento de fato. Mas se logo depois eu qualifico minha afirmação do seguinte modo, a Unimontes é a melhor universidade de Minas Gerais, a melhor, eu estou fazendo um julgamento de valor. Para o Weber, o juízo de valor tem que ser excluído do campo da ciência. Tá bom? Isso nem sempre é observado hoje em dia, não, tá? Tem muito pesquisador que acha que pode colocar juízo de valor à vontade e que tanto fez, tanto faz, mas para o Weber não é assim, né? Então, fiquem atentos a isso. Essa parte final aqui da exposição foi o que eu pedi lá na atividade número 4, né? Que inclusive vocês ainda estão fazendo, né? Tá no momento de fazer. Vamos lá, as perguntas para a gente fechar então essa revisão. Deixa eu voltar lá atrás, que eu deixei de acompanhar o chat algum tempinho. O Bruno pergunta: eu colocar uma vasilha de água e ração na porta de casa para os animais de rua é uma ação social? É uma ação social. É uma ação social. Ela está dirigida a outros. Não é que você está. Não é que a sua ação social, nesse caso, está dirigida a animais. Está dirigida a uma realidade na qual existem animais abandonados e você se responsabiliza por ajudar a cuidar deles socialmente, né? É uma ação social movida por valores, né? Uma generosidade em relação a outros seres vivos de outras espécies, né? É uma ação social sem dúvida nenhuma. Só não é ação social aquela ação do indivíduo que é ensimesmada, ou aqueles acontecimentos que são totalmente fora do controle. E por que eu digo controle? Porque não tem, então, a intencionalidade humana. Você não tem intenção de esbarrar seu carro no outro. Esse acidente acontece, não houve intenção. Se não houve intencionalidade, não foi uma ação de um indivíduo, certo? Foi um evento da natureza. Nesse sentido de natureza, né? De tudo que acontece, que é o mundo, né? Entende? Acho que isso esclarece melhor, né? Porque tem que haver intencionalidade. E é muito evidente a intencionalidade de quem cuida de animais, né?
Ok. Bruno, você está perdido? Você ainda está perdido? Me diz aí no chat se você ainda está perdido. A Viviane comentou, casar para ter green card. Você conhece alguém que fez isso, Viviane? A Viviane também falou, né? Não entendi a parte em que ele fala que os valores pessoais devem ser incorporados à pesquisa. Tá bom, Bruno, beleza. Viviane, os valores sociais devem ser, valores pessoais devem ser incorporados? Os valores pessoais não devem ser incorporados. Se você quiser, inclusive, me falar onde está isso no livro, às vezes eu posso abrir aqui. Mas a ideia não é que deva ser ou possa ser incorporado o valor pessoal à pesquisa. O que você deve fazer é não ignorar que esses valores existem. Não ignorar que você é um sujeito que, inclusive, está em um determinado momento histórico, olhando... Ah, está no último slide? Deixa eu voltar aqui, então. Vou até projetar de novo, vamos lá. Tela cheia, tela cheia, tela cheia. Ah, tá. Pronto, foi, né? Tá aparecendo. Weber entende que a objetividade das ciências sociais ocorre quando os valores pessoais são incorporados conscientemente à pesquisa, ok, e controlado através de rigorosos procedimentos metodológicos. Certo, o que ele está dizendo aqui? Você não ignora que você tem valores pessoais. E você incorpora conscientemente de que modo? Você vai mostrar até que ponto você está comprometido com aquele objeto. O exemplo que eu dei do meu time. Vou fazer uma pesquisa sobre o ambiente de trabalho lá no time que eu torço. Poxa, eu tenho um comprometimento aí. Eu tenho que ter consciência de que meus valores pessoais vão estar em jogo. Então é isso que significa incorporar. Não foi talvez a melhor palavra, porque você não incorpora exatamente no sentido de que esses valores vão interferir na produção do resultado da pesquisa, porque ao contrário, você tem que só reconhecer que eles estão ali, tá? Então assim, o que são esses rigorosos procedimentos metodológicos? Ou seja, o que são eles? Você tem que ter rigor na diferenciação daquilo que é o juízo que você faz do que você encontra objetivamente lá na tua coleta de dados empírica e aquilo que é juízo subjetivo que tem a ver com o teu sentimento em relação ao objeto, que são os seus juízos de valor. Os valores pessoais, eles têm que estar presentes porque você não pode ignorá-los. Em quem que ele está batendo aqui? Ele está batendo no Durkheim. Ele está batendo em quem acredita que é possível não incorporar os valores pessoais, simplesmente porque eles não entrariam em questão de modo algum. O Weber está dizendo, não, eles entram em questão, eles estão ali. Então você traz eles à tona e diz, olha, meu método é tal e eu tenho que reconhecer que eu tenho uma relação aqui com o time. Quando você estiver escrevendo seu relatório de pesquisa, quando você estiver avaliando os dados que você coletou, você tem que separar as coisas. É isso que o Weber está dizendo. Separe. Se você separa, é porque você reconhece que seus valores pessoais estão ali. Senão, o que você ia separar? Para o Durkheim, essa não era uma questão. Entendeu? Aí a Viviane diz, talvez a subjetividade possa ser totalmente eliminada se a pesquisa for feita por inteligência artificial. Não sei não. Que tipo de pesquisa? Eu não sei não. Que pergunta, que observação difícil. Porque até onde eu sei, a inteligência artificial consegue fazer pesquisas simples. Por mais sofisticadas que sejam hoje ainda, elas não conseguem chegar a um nível de sofisticação, de elaboração de raciocínios, de conclusões a respeito dos dados, como as que a sociologia faz, né? Então não dá para substituir um sociólogo por uma inteligência artificial ainda, né? Mas quem sabe no futuro. Só que aí também eu não sei, assim, talvez a gente tire a subjetividade do pesquisador e coloque ali as variáveis dos algoritmos. Essa é uma grande questão, sem dúvida nenhuma. Mas isso tudo é da ordem da especulação, né, Viviane? Eu acho que a inteligência artificial, que é um grande boom hoje, um grande tema, ela está se desenvolvendo de uma maneira muito impressionante, mas ela ainda está longe de conseguir substituir a pesquisa, né?
O Marcelo respondendo, ó, a inteligência artificial incorpora a subjetividade dos dados de que são alimentados. É uma boa questão, hein? Porque essa subjetividade dos dados não é subjetividade no sentido da consciência de um pesquisador, que é o agente que coleta os dados. Esse termo, essa ideia de subjetividade é um pouco diferente nessa noção de subjetividade. Acho que aí entra aquilo que eu falei sobre os algoritmos, né? São variáveis mais matemáticas que dizem respeito a como funciona o algoritmo. Olha o Bruno comentando aqui. Viviane falou que escreveu uma dissertação sobre esse tema. Que legal, Viviane. Compartilha depois com o pessoal, manda uma mensagem lá no Moodle, é bem interessante esse tema. Ó, Bruno, a ideia é fazer tipologias ideais para comparação, análise crítica, dialética um e do outro, tese, antítese e síntese. Tá, mas não tem dialética aqui no Weber, tá? A dialética é do Marx. O Marx, ele sim usa o conceito de dialética, que vem da filosofia, para pensar as contradições, os conflitos sociais que são inerentes à organização das forças de produção, tá? Não tem isso no Weber, tá? O Weber não tem isso. As tipologias ideais não tem nada a ver com dialética. Tipologias ideais, os tipos ideais são conceitos criados pelo pesquisador para conseguir ter ferramentas disponíveis para analisar casos que vêm do mundo objetivo estudado, né, ali, o mundo fenomênico, a sociedade por si só, que sempre vão ser mais complexos do que os tipos ideais. Porque os tipos ideais são simples. É muito fácil você distinguir 4 tipos de ações sociais. Existe essa, essa, essa e essa. Mas quando você vai analisar um fenômeno específico, eu dei 2 exemplos. Um casamento ou a prática da ciência, não tem como você colocar só numa gavetinha. Né? Você tem que usar essa tipologia para entender os fenômenos concretos, mas com a consciência de que o fenômeno da sociedade ele é sempre mais complexo. Aquilo que você está estudando, aquele objeto de estudo, ele é sempre mais complexo do que os conceitos que você está usando. Beleza, galera. 9h37, a gente estourou aí um pouco o tempo. Queria ficar mais tempo conversando com vocês, mas também estou um pouco cansado. Acho que é melhor a gente parar por aqui. Imagino que vocês estejam também. Dia 14, então, vai ser a atividade presencial. Quem vai acompanhar vocês é a Larissa, que eu acho que está aqui com a gente. Não sei se ela está aqui, deixa eu ver se ela está no chat. Parece que ela não está online. A tutora Larissa. Estou sim, está aqui acompanhando. A tutora Larissa, procurei por Larissa. A tutora Larissa. Oi, Larissa, tudo bem? Tudo, boa noite, pessoal. Estou aqui acompanhando pelo chat, tudo certinho. Maravilha. Viviane, queria muito conhecer vocês, mas eu vou estar lá na cidade de Goiás participando do Festival Internacional de Cinema Ambiental, que acabou que eu tive que ir, assim, acabou coincidindo as datas da aula presencial, né, da atividade presencial com a do festival, eu não consigo desmarcar, que eu vou trabalhar no festival. Então, conversei com a Andrea, e aí a Larissa, orientada, né, já conversei com ela, como vai ser, ela vai acompanhar vocês, tá? Eu vou ficar devendo essa presença, mas a gente pode se conhecer depois. Me chamem para uma festa. A gente pode se conhecer numa festa qualquer dia, tá bom? Ou em outro evento presencial do curso mais adiante, vou ter o maior prazer de conhecer vocês, tá? Então é isso. Tem mais alguma dúvida? Podemos encerrar? Vamos encerrar então. A Milena está escrevendo. Fiquem tranquilos e tranquilos em relação à atividade final. Ela vai cobrar um dos três sociólogos, e vocês vão ter a possibilidade de escolher qual que vocês querem enfatizar na resposta de vocês, tá joia? Obrigado, então, pela presença de todo mundo. Beijos e abraços. Boa noite, bom descanso. A gente se vê, a gente se fala
Enfim, é isso. Boa semana para todo mundo. Tchau, Larissa. Até breve. Tchau para todo mundo. Tchau, Tchau, pessoal. Nayara. Até sábado. Até mais.